Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nesse convite à adoração, nós queremos destacar, lembrar a palavra beleza em contraste com a palavra feiura, que as próprias Escrituras destacam. Elas usam essas palavras para nos ensinar sobre a beleza do ser de Deus. Nós vemos a criação tão bela, nós vemos contraste com coisas que não são tão belas e coisas até feias, horríveis. Nós vemos na própria criação, por causa do pecado, a terra passando a produzir coisas horríveis, né? Espinhos e abrolhos, como a própria Escritura ensina. E nessa comparação de feiura e beleza, o que Deus quer é que nós o reconheçamos como a maior de todas as belezas. Mas Ele não é de um tipo de beleza que os nossos 5 sentidos conseguem apreciar e experimentar. Não é assim, não funciona assim. Então não é pelo que você vê, né? Deus é de uma beleza que precisa. Deus você não vê. Deus é espírito. Espírito não tem corpo como os homens. Ele é invisível e, no entanto, Ele é a maior de todas as belezas. Como que eu então conheço a Deus? Pela maneira como Deus se revela. Pela palavra, pelas características, como nós temos estudado aqui na escola bíblica. Estudamos os atributos de Deus, temos estudado. Então, eu não penso em Deus com corpo, viu, crianças? Eu não admiro Deus pensando nele como um idoso, barbudo, barba branca, com corpo. Essa imagem não é bíblica e não devo pensar em Deus assim. Eu penso em Deus como Ele é, um espírito invisível, não tem corpo como os homens, mas Ele é o sumo bem, Ele é poderosíssimo, um poder que não tem limites, Ele é amoroso, Ele é justo, Ele é perdoador, Ele é gracioso. E eu admiro a maneira como Deus se revela nessas qualidades, nesses atributos. Então, aprendamos a cultuar ao Senhor e a exercitar o nosso coração durante a semana, para num dia como esse, acharmos pouco, 1 hora, 2 horas de culto, e se fosse 3, acharmos pouco também, né? Se fosse 3 horas, 4 horas, um dia inteiro de culto, porque o dia de descanso é um dia de culto, é um dia para uma adoração exclusiva, e admirarmos a Deus na sua beleza ao ponto de enchermos o nosso coração e transbordarmos de elogios que foram ensinados pela própria palavra. E com essas palavras de elogios que o próprio Deus planta no nosso coração, louvarmos a Deus com alegria e acharmos pouco tempo na sua presença. Não temos pressa para sair da presença de Deus, tal é o nosso prazer, porque nós aprendemos a admirar a Deus, a apreciar a beleza de Deus, como Deus se revela. Façamos isso hoje e certamente Deus será a alegria de nosso coração. Todos de pé, abrindo a palavra do Senhor no Salmo 121. Depois cantaremos o Salmo 46. Hoje pregaremos em Daniel 7, então de propósito a liturgia então destaca essas leituras. Salmo 121, leremos juntos, diz a palavra do Senhor: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará
seja o Senhor. Mantemos essa nossa fé, da confiança no Senhor. Salmo 46. Abram suas Bíblias em Daniel 7. Nós vamos ouvir a mensagem do Senhor a partir deste capítulo 7 de Daniel. Eu já perdi as contas de quantos sermões em Daniel, né? Já está há alguns meses. E cada capítulo é uma surpresa. A gente administra ali, pregar um sermão ou dois, quando vejo 10 sermões num capítulo. Mas tem sido maravilhoso, abençoador para as nossas vidas, né? Nós temos sido alimentados aqui com a palavra do Senhor. Capítulo 7, nós vamos... tema de sermão é sempre provisório e é uma tentativa de mostrar em poucas palavras, dar um norte, especialmente na minha preocupação com as crianças, né? Mas dá uma orientação aí na ideia geral, mas nunca é tudo o que de fato a mensagem é, né? Então é só uma direção. E como temos feito de costume, eu vou dizer, depois eu vou repetir com as crianças, certo, crianças? Então o tema de hoje é a esperança no reino de Cristo. Vamos repetir? A esperança no reino de Cristo. Muito bem. Nós vamos falar sobre esse tema. Esperança, na nossa língua, tem a ideia, vem do latim, tem a mesma ideia do que aprendemos semana passada, da prosperidade, né? Então, por isso eu já observo aqui, já faço uma correção, mas no sentido bíblico, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, portanto, tanto no grego quanto no hebraico, a ideia de esperança é quando você espera, você aguarda algo. No caso aqui, uma promessa de Deus, algo bom que irá acontecer, e você aguarda, porque você sabe que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, né? Por exemplo, nós recebemos a promessa de que iremos morar para sempre com Cristo no céu, né? Na casa do meu pai há muitas moradas e nós temos essa promessa de, por sermos salvos por Ele, morarmos com o Senhor. Nós temos a promessa de que Jesus virá nos buscar. Então nós temos esperança, né? Nós aguardamos pacientemente. Então esperança aqui nós vamos usar nesse sentido, né? Então, essa é uma observação e também quero preparar você e até dar uma dica para os pais, né? Nós vamos ler não só no capítulo 7, mas nos próximos capítulos, bem como existem livros, como o próprio Apocalipse, que é um capítulo, esse 7, como os próximos e como Apocalipse, é um capítulo cheio de símbolos, cheio de figuras. E esses símbolos e figuras têm significados. Qual é a orientação, então? Você ajudar seu filho a se familiarizar com textos que têm símbolos, né? Treine seu filho a ler livros com símbolos, né? Nós temos uma cultura que ainda não aprendeu a ler, né? E a gente demoniza livros sem ter ideia da mensagem que está ali naqueles símbolos. A gente às vezes demoniza as leituras. E uma dica que eu quero dar aqui para os pais, aqueles livros, os fabulosos livros coloridos, eles ajudam você a treinar seu filho a perceber a mensagem por trás dessas figuras, né? Você tem, por exemplo, lá nesses fabulosos livros coloridos, o conto da Bela e a Fera, né? Então você tem um príncipe que se apresenta muito bem, toda a sua aparência para casar com a jovem, mas aquele homem é perverso, enquanto do outro lado você tem uma fera que na verdade era alguém muito bom, um homem muito bom, só que foi amaldiçoado e a sua aparência era uma aparência horrível, a Bela e a Fera, né? E a moça, o nome dela é Bela, né? Pela sua beleza. E a história toda vai girar em torno de mensagem maravilhosa para mostrar cuidado com a aparência, cuidado com o que você vê, né?
A vida é mais além do que o que você está percebendo. Então, às vezes, isso é muito bom a gente transmitir para as crianças. Às vezes você se guia pelo que vê. Quantos casamentos dão errado, se for aplicar ao casamento? Dão errado porque a criança não foi ensinada a não se guiar pela aparência e o menino era bonitinho. E o homem era bonitinho, era atraente, né? E aí ela se enganou, quando na verdade o outro que não tinha a mesma aparência física, né? Não tinha toda aquela beleza visível. Estou vendo alguns rindo aí, né? Aqui são todos bonitos, né? Pelo que eu estou vendo, né? Lindos. Uns dando uma risada, eu escolhi porque não era tão velho. Acertei. E a gente precisa treinar nossas crianças com textos assim, para em textos como esse, já ajudá-las a enxergar o texto e não criar uma resistência e ficar com medo de linguagens assim, né? Então, a orientação que eu tinha pensado em casa para não esquecer e dar para os irmãos. Mas vamos então para o texto, eu vou ler, prestem bem atenção, porque não depende só do pregador transmitir, depende de você se esforçar para entender, né? Se esforçar para prestar atenção já na leitura. Como diz o próprio Senhor, quem tem ouvido, ouça. Eu não vou fazer você ouvir, então ouça. Você é responsável por ouvir. Eu vou ler o texto para ganharmos tempo, meus irmãos, apenas prestem atenção. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dado a mente de homem. Continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então eu estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias,
e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas palavras ou estas coisas no coração. Oremos. Louvamos-te, Senhor, pois Tu és o Altíssimo, que governa sobre tudo e sobre todos perfeitamente, e que tem governado as nossas vidas. Por Tua vontade soberana, perfeita, maravilhosa, nós recebemos este dia e podemos agora cultuar ao Senhor, fazendo parte do reino que não tem fim, o reino do Senhor, o reino de Deus, o reino do Teu Filho. Somos Teu povo, somos Tua igreja, e este reino que jamais passará tem vivido debaixo da Tua proteção e condução, mesmo diante de um mundo agitado, conturbado, caótico, como o mar revolto. E nós louvamos o Teu nome por esta oportunidade rica de lermos a Tua palavra e agora de ouvirmos a Tua voz. Ajude-nos, que o Teu Espírito nos auxilie, nos conduza, tire de nós todo o impedimento e que tenhamos sincero desejo de nos alimentarmos da Tua palavra. Que a Tua palavra nos ensine, nos corrija, nos alimente, nos console, nos dirija, nos fortaleça, para o louvor do Teu nome e o nosso bem, que Te adoremos enquanto ouvimos a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém.
A esperança no reino de Cristo. A nossa esperança, irmãos, não pode estar no reino dos homens, porque o reino dos homens é cheio daquilo que conhecemos, de injustiças e mentiras, né? É um reino cruel, caótico, sem a viva esperança, sem a esperança real. Somente então o reino de Deus é confiável. A nossa esperança, por mais que a gente não deixe de interagir com o tempo presente, a nossa esperança não pode estar no reino dos homens. Nossa esperança deve estar no reino de Deus. Qual político salva o Brasil? Nenhum. E com isso eu não quero dizer que todos os políticos são iguais. Não são. Deus levanta homens justos, mas qual político salva o Brasil? Nenhum. Qual partido salva o Brasil? Nenhum também. Da mesma forma, não estou querendo dizer que todos os partidos são iguais, mas nenhum partido salva o Brasil. Qual juiz garante a justiça que o Brasil precisa? Nenhum também. Qual poder não se corrompeu no Brasil? Nenhum. Poder político, poder econômico, poder religioso, poder cultural, poder artístico, musical, todos os poderes, poder da comunicação, a comunicação como poder, todos estão corrompidos, absolutamente corrompidos. E nós vemos que não tem como haver salvação por nenhuma dessas formas apresentadas. E qual é a mensagem de Deus para nós com tudo isso? Mostrando que não há esperança no homem, no governo dos homens, não há esperança nos partidos políticos, na justiça dos homens, não há esperança nos poderes. O que é que Deus quer nos ensinar? Qual é a mensagem de Deus com tudo isso? Ele quer nos ensinar o que acabamos de ler no capítulo 7, que somente o reino de Deus é o reino de justiça e paz. Eu tenho que entender isso. Eu acho, é uma opinião minha, é uma avaliação minha, que a igreja cristã moderna ainda não entendeu essa verdade, essa mensagem simples e direta. Não entendeu. A igreja cristã moderna ainda não sabe viver, experimentar dessa verdade, de que somente o reino de Deus é um reino de justiça e paz. E dá para perceber isso, às vezes, pelo envolvimento exagerado e idólatra com algumas coisas, como por exemplo a política, e às vezes com um político, com um partido, e às vezes também pelo desprezo. A gente diz, eu confio tanto no reino de Deus que nem vivo interagindo com o tempo presente. Não, se você confia, você vive de uma forma correta, sem desprezar a vida futura, mas também sem desprezar a vida presente, né? Você vive da forma de Deus, como Daniel viveu. Daniel viveu na Babilônia sem ser da Babilônia, mas não deixou de agir na Babilônia como a Babilônia precisava. Ela precisava de luz. Daniel era uma luz de Deus ali na Babilônia, né? Então nós precisamos viver assim. E essa é a mensagem de Deus. Nós temos que confiar no seu reino, porque é o único reino de justiça e paz. Portanto, nossa esperança não deve estar, ou melhor, deve estar no reino de Deus e de seu Filho Jesus, e não no reino dos homens. Porém, não confiar no reino dos homens não significa que não vale a pena lutar por um mundo melhor. Pelo contrário, né? Não significa que a vida no tempo presente é sem esperança, porque é essa mensagem de esperança de Deus. Há um reino divino que é justo e verdadeiro e que já penetrou no reino dos homens para trazer vida e paz. E essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é a esperança para um mundo caótico. O reino de Cristo é um reino que não passa, e Ele é um reino que está presente para justamente restaurar todas as coisas. Jesus já veio, Ele já governa soberanamente. Se você e eu não conseguimos ver, o problema não está no que Jesus está fazendo, está na nossa percepção. Nós largamos a palavra, não estamos interpretando corretamente, não estamos em comunhão com Deus, por isso não estamos percebendo que Cristo está no governo de todas as coisas. Mas e as injustiças? Cristo é o grande pintor da sua arte.
E tem hora e momento que ele usa uma cor mais escura, como disse o poeta, né? Então faz parte da sua pintura. Mas eu não consigo entender, vai para a palavra. Eu também não consigo entender, mas vai para a palavra, para poder reconhecer essa verdade e perceber que Ele está no controle. Não é porque às vezes parece para mim que as coisas estão no controle do mal, que de fato estejam no controle do mal. Nunca está. Toda autoridade foi dada no céu e na terra a Cristo. Ele está governando. Você pode achar que não. Está errado o seu achismo. A verdade é que Ele está governando todas as coisas. E Ele tem os seus motivos para governar da maneira como governa. E nós precisamos olhar da maneira de Deus para experimentarmos a viva esperança, para vivermos dessa viva esperança, para não confiarmos nos enganos de nossas mentes, de nossos sentidos, e não vivermos uma falsa esperança, um engano, né? Essa é a mensagem, como eu disse, no capítulo 7 de Daniel. A esperança está no reino de Cristo. Qual é a mensagem desse capítulo? A esperança está no reino de Cristo. Nós vamos então entrar no capítulo, destacar algumas coisas. Eu não vou exaurir e explorar tanto quanto poderia, porque o tempo não vai permitir. Mas vai ser suficiente para facilitar a compreensão da mensagem. Como eu disse, são figuras aqui utilizadas e nós vamos entender essa mensagem. Primeiro eu quero situar vocês, observando aqui, situar com relação ao tempo em que Daniel teve essa visão, essa revelação. Está aí no verso 1, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Então nós estamos no capítulo 7, cronologicamente antes do capítulo 5. Não é isso? Nós estamos no capítulo 7, só que o capítulo 5 e 6, Belsazar já foi destruído, né? Então nós estamos no começo do governo dele, antes do capítulo 5, o que nos ensina que Daniel recebeu já no início do governo de Belsazar essa revelação, confirmando inclusive a interpretação que Daniel tinha recebido lá no capítulo 2 daquele sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho de uma imagem, não foi? E aquela imagem tinha uma cabeça de ouro fino, tinha o peitoral e os braços de prata, tinha o abdômen e o quadril de bronze, e tinha as pernas e os pés de ferro, e os pés também tinham uma parte de barro. Vocês lembram disso? No capítulo 12 nós passamos, no capítulo 2 nós passamos por ele. E Daniel deu uma explicação. A explicação era que essas partes eram reinos. Você vê, 4 reinos, assim como agora, 4 reinos, né? Então, a cabeça era quem? A cabeça de ouro era a Babilônia, né? E viria um reino, que era a parte de prata, viria um reino e destruiria a parte de bronze, né? E depois viria um outro reino que substituiria aquele, e depois um último reino, que eram os pés de ferro, né? As pernas de ferro e pés de ferro e barro, que substituiria o anterior. E Daniel então disse para Nabucodonosor: olha, seu reino vai passar, mas depois desses 4 virá um, aparentemente insignificante, sem glória nenhuma, mas esse não, esse será eterno, o único reino eterno. E nós já aprendemos ali, Daniel já vivendo aquilo sobre o reino de Jesus. Então Daniel já vivencia novamente essa mesma mensagem. Ele está recebendo, eu já adianto a vocês, essa mesma mensagem. Vocês já perceberam aí, quando o anjo vai explicar para Daniel e vai dizer, olha, os 4 animais são 4 reinos, né? Ele vai explicar isso. Então, da mesma forma, Daniel, no início do reinado de Belsazar, já tem toda aquela interpretação, a revelação do que aconteceria com o reino babilônico e com o reino seguinte e o seguinte, até o último reino que Daniel nem veria, porque ele já teria morrido pelo tempo e tudo mais, mas ele já sabe o que vai acontecer e já sabe sobre a vida de Jesus Cristo, né, que é o Filho do Homem que virá, um reino eterno, e ele já vive aquela esperança. Agora, o destaque que eu faço aqui
é que, diferente dos 6 primeiros capítulos, que são muitas mensagens, revelações e situações sempre direcionada à Babilônia, que não é o povo de Deus, né? Agora, esse capítulo dirige a sua mensagem para o povo de Deus. Deus revela o que vai acontecer com o objetivo de falar agora para o povo. Veja que Daniel não está dirigindo essa mensagem, ele vai falar aqui no verso 2, mas ele não está dirigindo a sua mensagem, falou Daniel e disse, aí ele está contando para alguém, e a mensagem não tem nada a ver, não é uma mensagem dirigida mais para a Babilônia, mas agora para o povo de Deus. Qual é o objetivo de Deus então? Dirigir a confiança, o olhar, a compreensão, a esperança, a fé do seu povo naquele tempo, né? Então, esse é o destaque. A mensagem agora é para a igreja daquela época. E, obviamente, é uma mensagem para a igreja de todas as épocas. No caso, há uma mensagem de Deus para nós também. Qual era a mensagem para a época e qual é a mensagem para nós? É o que nós vamos ver. Então, olhando agora os sonhos, a partir do verso 4, né? O sonho, a revelação, ele sonha sobre 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Então, alguém do céu, né, obviamente Deus, né, agitou esse mar, soprou, fez o mar ficar revolto. O próprio Deus fez isso. Já mostra aqui a soberania de Deus sobre as coisas, sobre a criação, sobre o tempo, sobre a história, sobre os reinos. E esses grandes animais eram estranhos, né? Um era semelhante, é sempre uma semelhança, né? Um era semelhante ao leão, o primeiro, só que tinha asas de águia, né? Leão com asas de águia, imagina esses animais. Aí você olha assim, olha só, eu achava que aqueles desenhos ou filmes da Disney, ou seja lá de Hollywood, era uma criatividade deles, não foi, eles roubaram tudo da Bíblia. Não tem nada que eles inventaram, né? Tudo já está na palavra. Aí tem um segundo, que é parecido com o urso, e que se levantou e devorou costelas, vocês lembram disso, né? Tem esse urso. O terceiro é parecido com o leopardo, mas que tem asas de ave, né? Outra figura para a gente interpretar o que é isso, né? E está no verso 6. E o quarto é o terrível, é o pior de todos. É o sem comparação, vocês perceberam? Ele não parece com um leão, não parece com um urso, não parece com um leopardo, nem com outro animal. Ele é um animal sem comparação. O que é que ele tem? Ele tem dentes de ferro e tem 10 chifres e devora tudo e todos. E se sobrar algum, ele ainda sai pisoteando, né? Então você vê que é uma coisa terrível, incomparável. O que significa tudo isso, né? Nós vamos ver. Mas é o que eu preciso destacar, o que nós precisamos destacar para saber qual é a mensagem de Deus para Daniel, para aquela época e para nós. Daí em seguida, já fazendo um esboço de todo o capítulo, em seguida vemos que foram postos uns tronos e o ancião de dias. O ancião de dias se assentou no trono. Só que olha, as dicas que Daniel já nos dá, era um trono, e é um trono soberano, pelo que ele descreve. E absolutamente soberano. E tinha características muito fáceis de identificar, porque as vestes eram brancas, os cabelos como a pura lã. Então já dá a indicação de santidade, de pureza. E um trono soberano, onde reina a santidade e a pureza, não pode ser outro a não ser o trono do próprio Deus, né? O ancião de dias. O que é ancião de dias? Tem a ideia de quê? De eternidade, né? E quem é o Senhor da eternidade? O próprio Deus. Veja como era o seu trono, era fogo, ou seja, destrói, né? E rodas de fogo, e um rio saía diante dele. E aqui vem uma maravilha, olha só, um rio. O que é que tem esse rio? Rio de quê? De milhares que o serviam, de miríades. A Bíblia usa essa linguagem, está falando de anjos, mostrando que para o povo de Deus, né, que estava olhando esses 4 reinos, e principalmente o último reino, se era um reino terrível,
com dentes de ferro. Então, era um reino invencível. Aqui a visão agora de um trono divino, celestial, soberano, com um exército de miríades de anjos, tem o objetivo de mostrar para o povo que não é o que parece. Não era esses 4 reinos, muito menos o último, quem teria a palavra final, mas o reino desse ancião que é Deus, desse Deus eterno, né? Desse Senhor da eternidade, e santo e puro, e que governa, sai destruindo o que ele quer com fogo, invencível. Observe em seguida, então houve um tribunal, né? Em seguida veio um tribunal, e os livros foram abertos. Que livros são esses, né? Um tribunal com livros abertos. E um dos chifres do animal mais terrível falou palavras grandes. A palavra em hebraico tem essa ideia de grandeza, mas o contexto aqui é a ideia de arrogância, por isso foi traduzido por insolência, né? Palavras de afronta. Depois ele vai dizer que ofendeu com essas palavras o Altíssimo. Então, esse ser maligno, terrível, fala de forma arrogante, mas em seguida, esse animal é morto, facilmente morto, por esse mesmo tribunal, né, que o condena. Então esse animal é morto, o corpo é desfeito e entregue para ser queimado. E o ancião dos dias, ou o seu tribunal, tirou também o domínio dos outros animais. Rapidamente. Olha que mensagem para um povo que estava cativo, para um povo que estava subjugado pelo reino, pelo império da Babilônia, um império humanamente invencível. Obviamente um povo levado pela soberana vontade de Deus. Mas imagine você lá naquela situação, você poderia estar alimentando desesperança, achando que não teria mais como viver a fé que você vivia, os costumes que você vivia, a realidade, a religiosidade, a cultura, o padrão de vida que você vivia, porque você está distante no império soberano, poderoso, poderosíssimo, humanamente invencível. Então Deus traz uma visão com a sua mensagem de um trono divino, celestial, governado por Deus, que é rico em seu exército, que sozinho ele já tem poder para resolver o que ele quiser, mas que ele é servido por uma miríades, e ele mostra toda essa visão, e mostra ele no trono, e ele mostra que o seu trono é de justiça, o trono de justiça, mostra ele num tribunal, um tribunal de justiça, e o tribunal faz justiça, pega esse ser maligno e o destrói, mas também tira o domínio e o poder dos outros reinos, mas prolongou a vida deles por um tempo. Isso nós já estamos nos versos 9 a 12, né? Aí ele segue, verso 13. Por fim, Daniel tem a visão do Filho do Homem. Que visão maravilhosa. Olha o que ele está transmitindo para o povo. Então, além desse soberano Senhor, que é Deus, que é o Yahvé, né? Que é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o soberano Deus, justíssimo, santíssimo. Aí ele tem a visão de um Filho do Homem, que vem sobre as nuvens e se dirige ao ancião de dias. Olha a visão dele. Jesus, já adianto para vocês, se referiu a ele mesmo como ele sendo o Filho do Homem, né? O Filho do Homem, irmãos, tem uma ideia de mediador, o Santíssimo, o ancião de dias, o Senhor da eternidade, o Santíssimo que está no trono, que está governando soberanamente. Mas nós somos homens e, além do mais, pecadores. Quem vai nos ajudar? Aí vem o mediador. Jesus aqui não está encarnado, mas ele é apresentado como Filho do Homem, ele aparece como homem, o Filho do Homem, para justamente transmitir, resumidamente, essa ideia de mediador. Ele é divino, ele vem do céu, ele vem sobre as nuvens e se dirige a esse ancião, ele tem autoridade para se dirigir. E ele é o Filho do Homem, recebe domínio, glória e reino. E quem é que tem toda a glória? Quem é que tem todo o poder? A respeito de quem a palavra de Deus anuncia, o menino nos nasceu, o filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros.
a respeito de Jesus Cristo somente, né? E todos os povos, de todas as línguas o servem. E é justamente o que vem acontecendo. Olha a visão de Daniel. Daniel fica maravilhado. Ele não vive na Babilônia sem esperança. E ele agora vai alimentar a esperança de seus irmãos, da igreja daquela época, com essa mensagem, né? Deus está no controle. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, o mediador, né? O prometido, o descendente da mulher, ele vem sobre as nuvens. E ele fala com o ancião, e ele tem todo esse domínio, glória e reino. E todos os povos o servem. E o seu governo é o único eterno, que não passará e que jamais será destruído. Ou seja, o reino que vem do céu é eterno. Daniel, então, quer entender tudo isso. E pergunta a alguém próximo. E alguém faz Daniel saber o que significa. Está lá no capítulo, nos versos 15 e 16. E a explicação, como já vimos e já adiantei para vocês, é que os 4 animais são os 4 reinos que se levantam sobre a terra, ou da terra. Ou seja, reinos terrenos. Olha o contraste para ver a lição que o texto quer trazer para mim e para você. Existem reinos terrenos, mas que é um reino caótico, reino de destruição, reino perverso. Mas existe um reino que é eterno, que é divino, que vem do céu. Esse é o contraste. O contraste entre o reino de Deus e o reino dos homens. O reino de Cristo e o reino corrompido pelo pecado, né? O reino eterno é recebido, então, por quem? Quem recebe quando vê esse reino eterno? Quem é que recebe? Os santos do Altíssimo para toda a eternidade. Então tem muita figura aqui para a gente dizer quem é quem, né? Mas eu estou dando já os sinais, a indicação, e vocês estão percebendo, né? Então quem são esses santos do Altíssimo? Obviamente o seu povo, a sua igreja, aqueles que amam o Senhor e amam o seu mediador. Então são esses que recebem. Outros não, outros odeiam, mas esses recebem esse reino eterno, esse reino que vem de Deus. Daniel então quis saber sobre o 4º animal, por ser o mais terrível, né? E devorar as vidas por seus chifres e por suas palavras insolentes, arrogantes, e o seu chifre que fazia guerra. Então o ancião de dias faz justiça aos santos do Altíssimo, até que veio um tempo no qual os santos possuíram o reino. Então ele está até repetindo algumas coisas aqui. E então alguém respondeu para Daniel que o 4º animal representava 10 reis. Então era um 4º reino, mas que tinha 10 reis nesse 4º reino, daquele mesmo reino, mas que devoraria a terra. Mas o 4º reino seria abatido, e os 3 abateria os 3 reinos anteriores, e esse 4º reino ofenderia o Altíssimo e os seus santos, e mudaria os tempos e a lei, mas seria julgado por um tribunal e seria retirado, destruído e consumido. Por isso que eu disse, é uma repetição, mas ele dá alguns destaques aqui, né? É um reino com 10 reis, e que abateria os reinos anteriores, mas que depois seria destruído, julgado por esse tribunal, e então os reinos estariam com os santos do Altíssimo. Ou seja, esse tribunal santo destruiria esse reino, destruiria todo o seu poder, e os santos do Altíssimo é quem agora reinaria, e todos os domínios serviriam aos santos do Altíssimo. Todos os domínios da terra serviriam a esse santo do Altíssimo. E aqui o assunto encerra. Então, vamos lá, para pegar todas essas figuras e rapidamente ver seus significados já bem preparados. Primeiro, mar, o que significa agitações, sofrimentos, injustiças e todo tipo de angústia. Então, quando Deus traz essa ideia, inclusive dizendo que Ele sopra, né, agita o mar, é justamente para trazer essa mensagem de angústias, de sofrimento. Ou seja, o que o reino dos homens produz é guerra ao invés de paz. Essa é a ideia. Então, os reinos que surgem da terra são vistos como reinos diante de um mar, né? A Babilônia, por exemplo, era um mar. Agora, o que é que tem nesse mar? Apenas agitação.
apenas sofrimento, apenas tempestade, né? Apenas angústia, apenas guerra, ao invés de paz. A salvação que a humanidade precisa, essa é a mensagem, então aqui com o mar, não vem dos homens. Por isso que ele faz logo o contraste com o reino que vem dos céus, em contraste com o mar, né? Em contraste com a terra. O reino divino é o reino de justiça e paz. No reino dos homens não há humanidade, há selvageria. Por isso que ele está mostrando essas figuras, está mostrando que são o reino dos homens. Mas por que apresentou como os animais? Para dizer que no reino dos homens não há humanidade. Observe como é o nosso tempo. No reino dos homens não há humanidade. Pelo contrário, selvageria. Mas no reino de Deus, a verdadeira humanidade. Por isso, o Filho do homem que é Jesus. Ele é Filho do homem. Ele é o verdadeiro humano. Ele é o humano pleno, perfeito. Por meio dele, a humanidade. Em quem ele governa, a quem ele converte, há amor real, há respeito real, há consideração real um pelo outro, né? Mas onde há o governo dos homens, onde há a promiscuidade, a corrupção, a mentira, a injustiça, não há humanidade. Você vê, nos nossos dias nós estamos no Brasil e já vivemos, como muitos têm dito, com propriedade, uma ditadura. Você vê juízes sem colocar a mão na consciência com o 8 de janeiro, com pessoas inocentes, outras que já foram mortas. Eu não estou falando de defesa política, nada disso, eu estou falando de justiça. Saiu a justiça do país, as pessoas estão insensíveis e sempre ouvimos semanalmente, até incrédulos dizendo, mas está dobrando a aposta, e incrédulos dizendo, o que é isso? As próprias pedras clamando com o nível de injustiça. E as escaladas que nós temos visto em toda essa perversidade. É isso que há, e o texto está dizendo, no reino dos homens. Injustiças, agitações, caos, perversidades. Mas essas agitações, esse caos, essa perversidade, não são a palavra final. Jesus está no controle. E ele trouxe essa promessa já, essa revelação para Daniel, para consolar, para confortar aquele povo. E se aquele povo já experimentou consolo naquela época, onde eles ainda viveriam realidades futuras, quanto mais nós. Quando esse tempo já passou, eu vou dizer onde é que nós estamos, para a gente saber se situar. Então, essa era a mensagem para a igreja de Cristo daquela época, porque os crentes daquela época estavam esperando, como nós lemos em Jeremias, na meditação com Eudes, né? Logo cedo, nós lemos a passagem que fala do cumprimento do tempo do cativeiro babilônico durando 70 anos, né? Aproximadamente, aí vai para 72, por ali. E o tempo estava se cumprindo. Então, qual era a expectativa do povo? Terminou aqui, nós voltamos para Canaã e viveremos um tempo de paz, de justiça e paz. Porque havia uma promessa de Deus de um tempo de justiça e paz. Só que Deus queria preparar o seu povo para mostrar que ele não estava descumprindo nenhuma promessa, mas que aquilo tudo era símbolo. Os 70 anos passaria a Babilônia, mas não significaria que o povo viveria sem aflições. Não, ainda viriam outros reinos, e reinos selvagens, e muitos sofrimentos. Não importaria que a igreja fosse preparada para glorificar a Deus com paciência, glorificar a Deus com esperança, glorificar a Deus com dependência, glorificar a Deus com fé genuína, glorificar a Deus com confiança, se fortalecer no Senhor. Essa é a intenção de Deus com a sua mensagem para o seu povo daquela época. Portanto, Deus queria preparar. Eles estavam aqui aproximadamente no ano 600 e pouco. Aí até 539, salvo engano, vai o reino da Babilônia. De 539 até 330 vai o reino Medo-Persa. De 330 a 63 vem a Grécia. De 63 em diante vem Roma. Ele quer preparar o povo para isso. Ele quer preparar o povo. Ainda tem muito tempo, até a vinda de Jesus. Até a vinda desse filho do homem, até a vinda desse rei, ainda tem chão.
Então eu quero preparar vocês para não viverem pelas aparências, não viverem o tempo presente e sucumbirem diante das aflições. E Deus aqui estava preparando para que eles suportassem os sofrimentos fielmente na sua relação com Deus, sem quebrar a sua aliança com Deus. Então, os reinos referidos, irmãos, eu já adiantei aqui, já dei os nomes, mas eu queria mostrar para vocês como é que eu posso dizer que a cabeça lá da visão do capítulo 2, a cabeça de ouro, era a Babilônia. Porque o próprio Daniel recebe a interpretação, certo? E ele já sabe, aqui é a Babilônia. E quem vai subjugar a Babilônia é aquela outra parte do corpo de prata, né? O peitoral com os braços de prata. Então, da mesma forma que eu consigo identificar que o primeiro animal, o leão, que é robusto, que é glorioso, né? Pelo próprio tempo, é a Babilônia pelo próprio tempo. Daniel está vivenciando o primeiro ano de Belsazar, portanto ainda está diante daquele império. Há uma discussão se é e se não é, mas o ponto é, os impérios que foram grandiosos, tão grandiosos, com essas características, por mais que tenham uma discussão disso ou daquilo, no final das contas sobram esses. E você tem a própria Bíblia nos dando indicações, afirmações, e eu vou mostrar para vocês que você consegue fechar essa conta. Então, eu consigo dizer que a cabeça lá era a Babilônia, porque o próprio Deus já disse. E eu posso dizer que esse primeiro reino é a Babilônia, justamente pela sequência do que acontece com cada império. Qual império vai surgir para abater a Babilônia? É o Império Medo-Persa. E quem é o próximo império que o próprio Daniel vai afirmar sendo como um império que subjuga a Babilônia? É o Império Medo-Persa. Nós já vimos isso no capítulo 5, mas nós vamos ler também no capítulo 8. Então eu posso já dizer, olha, o leão aqui. Mas por que leão? Pela sua imponência, né? O leão é imponente, o leão é belo, a Babilônia foi imponente, a Babilônia foi bela, cabeça de ouro, lembra? Você vê que são coisas gloriosas, essa é a ideia, mas que tinha uma abrangência enorme, asas de águia, abrangência enorme, né? Então, asas, essa é a ideia, asas, abrangência enorme, mas por que leão? Por sua imponência, por sua grandeza, mas é selvagem, né? É selvagem, um animal selvagem. Aí vem o segundo império, que é o do Medos e Persas. Nós vamos ver por que é do Medos e Persas. Ou chamado, aqui dizem que são dois impérios, mas é um império só, Medo-Persa, né? É por isso que Daniel vai citar eles dois. Então vamos ver lá, só para a gente ver. E eu já vou adiantar, o império Medo-Persa é comparado ao urso, e por toda a sua selvageria também, por toda a sua violência, e o Império Medo-Persa realmente, quando a gente estuda, praticou um banho de sangue, injustiça sem fim. Então aqui é chamado de urso, né? Que lá no capítulo 2 é o peito e os braços de prata. E no capítulo 8 ele vai ser chamado de carneiro com 2 chifres. É um carneiro com 2 chifres. E aí vem o terceiro, eu já vou adiantar para vocês, para a gente conferir no capítulo 8, que é o Império Grego, né? Que é chamado aqui de leopardo com asas de aves. Então o leopardo possui agilidade. Quando a gente estuda a história da Grécia, a gente vê, por exemplo, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi o que mais ascendeu a Grécia na conquista de territórios, né? A gente estuda, vê a realização dos seus feitos, muitos feitos em pouco tempo, ao ponto dele falecer rapidamente aos 33 anos. Olha quanto o cara novo conquistou coisas, né? Porque ele falece aos 33 anos. Então Daniel já está tendo visão de tudo que vai acontecer de Alexandre o Grande, da Grécia, de Roma. Então aqui nós temos a Grécia, o leopardo por causa da sua habilidade, e as asas por conta da sua abrangência. E ele vai ser identificado no capítulo 2 como o quadril e o ventre de bronze, mas no capítulo 8 como um bode peludo. Nós vamos falar depois. E por fim, você tem Roma, que é o animal terrível de dentes de ferro.
Aí você diz, e como vamos identificar Roma? Fica fácil. Então vamos lá identificar o fim da Babilônia. Nós já tivemos ela no capítulo 5, mas vamos identificar aqui ele fazendo referência ao Medo-Persa no capítulo 8, 21. Aliás, 20. Olha só, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então qual é o reino posterior à Babilônia? O reino Médio-Persa. E depois do reino persa, Médio-Persa, mas o bode peludo é o rei de onde? Da Grécia. Então por isso eu posso afirmar, era a Babilônia, depois o Médio-Persa, depois a Grécia. Mas não tem Roma. Como é que eu acho Roma? Com o texto que fala da vinda do Filho do Homem. Se Jesus é então aquele que vem para destruir esse quarto reino é aquele império onde está o povo de Deus quando Jesus vem. Esse é o Império Romano. Tudo bem para vocês? Então quais são os impérios aqui nessas visões? O leão é a Babilônia, o urso é o Médio-Persa, o leopardo é a Grécia, e aquele animal terrível, aí eu poderia falar muitas coisas, mas não vai dar tempo, sobre Roma, que ele daí diz que tem 10 chifres. Quais foram os 10 piores imperadores? Os 10 piores imperadores estão inclusive, irmãos, destacados na própria história, sobre 10 chifres, e um deles é pior que todo. Aí você lê sobre Calígula, por exemplo, quantas coisas terríveis. Você vê que Deus estava já identificando tudo que iria acontecer na história e revelando. Mas esse império tão terrível recebe um rei que parece inofensivo para o império, mas que é um reino que não tem fim, que é o que recebe toda a autoridade no céu e na terra, e que destrói de dentro para fora o Império Romano. E aí eu pergunto para vocês, onde está o Império Romano hoje? Está passado. Então a mensagem de Deus no capítulo 7, resumindo, é que o reino dos homens é selvagem, por isso comparado a animais, e que o único reino humano é o de Cristo, por ser celestial e divino, e por isso ele é chamado de Filho do Homem, e quem vem com as nuvens. E essa mensagem deveria ser ouvida por aqueles fiéis e guardadas. Ainda virá o reino de Deus. Por isso Jesus pregou, arrepender-se porque está próximo o reino dos céus. E a nossa confiança deve estar nesse reino, em Jesus Cristo. Aquele povo, veja que mensagem maravilhosa, estava aguardando o cumprimento da vinda de Cristo para destruir todos esses impérios, num tempo que ele não imaginava. Mas sabiam que era depois daqueles 70 anos de cativeiro. Ainda tiveram 600, 500 anos pela frente, pelo menos. Agora, irmãos, a mensagem de Daniel é que esse tempo já se cumpriu, o reino de Cristo já veio, e esse reino já está para sempre. Então eu não posso estar com a fé menor do que a fé dos crentes da antiga aliança. Não posso. Porque eu estou vivendo num tempo da presença do reino de Cristo no nosso meio, no meio desses impérios, poderoso para destruir todas as coisas. E como foi que o império de dentes de ferro foi destruído? Veio um Altíssimo Senhor Santo, que eu já adiantei para vocês, Deus, que estabelece um tribunal e abre livros. Qual é o nosso livro? Que é a palavra de Deus, com 66 livros. A Bíblia. O que isso está me dizendo? Que a pregação do Evangelho, parecendo uma coisa sem muito impacto, foi o que fez ruir o Império Romano, com a pregação do Evangelho. É verdade que o próprio Deus escolheu que muitos fossem mortos e ele devorasse a muitos. Muitos mártires tiveram suas vidas ceifadas pelo Império Romano, mas até o martírio deles serviu de testemunho. A pregação do Evangelho avançou e o Império Romano ruiu. O Império Romano passou. Você já imaginou se nós não nos acovardarmos e abrirmos a boca? Olha o que Deus quer fazer com a igreja.
Por isso nós não podemos apenas vir dominicalmente à igreja, nós temos que viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Não é só o pastor quem prega, a gente recebe aqui para ensinar em casa, mas nós temos que abrir a boca, aprender a se preparar para falar de Cristo. De manhã nós falamos, não é só dizer para a pessoa, Jesus te ama, Deus te ama, e Ele quer te salvar, não, isso não é evangelismo, tem que mostrar o pecado nas pessoas, os pecados, porque elas só vão entender e perceber do que elas precisam ser salvas, se elas conhecerem o quanto elas são terrivelmente pecadoras. E essa mensagem, por mais que muitos achem estranho, é maravilhosa, é poderosa para salvar e para mudar vidas, para destruir fortalezas, para destruir impérios, como aconteceu e vem acontecendo. Preguemos o Evangelho. Nesse ano eleitoral, muitas pessoas estão colocando as suas confianças no seu voto, né? Nós devemos nos envolver, mas devemos nos envolver de forma sábia, nunca tomando o político, o partido, nem escolhendo alguém por estimação, como se fossem absolutos, e nunca deixando de orar pelas nações, pelos futuros líderes, né? E eu quero fazer um destaque aqui do verso 5 rapidamente, onde Deus autoriza que o urso deveria levantar e devorar muita carne. Vocês viram lá no final do verso 5? Sim. Levanta e devora muita carne. Isso nos ensina que é Deus quem controla a maldade humana e Ele quer que o seu povo aprenda isso. Já queria naquela época e Ele quer hoje. É Deus quem controla. E se os homens precisarem, Deus deixará, abandonará os homens em seus caminhos. E isso Ele faz para exercer juízo, deixando de frear a corrupção humana. Mas para a igreja Ele quer nos fortalecer, nos ensinar, nos disciplinar. Portanto, aquele povo na época, a igreja da época, deveria ser paciente na soberania de Deus, de controlar os tempos, as épocas, e se Ele quisesse deixar que um tempo fosse mais terrível do que outro, mas que a igreja deveria continuar na dependência do Senhor, respeitando essa soberania e se deixando ser santificada, purificada e aprender a viver na dependência do Senhor, se fortalecendo na fé no Senhor. Essa era a mensagem para a época, e essa mensagem é muito mais para a nossa época. Nós devemos viver nessa mesma realidade. Deus é quem controla os tempos, Deus é quem controla os governos, Ele quem levanta, Ele quem abate. Mas eu não vou deixar de ser fiel ao Senhor, de viver na dependência do Senhor, de saber que Ele controla todas as coisas e de pregar o Evangelho em todo o tempo. Porque o reino, o império de dentes de ferro só passou porque o grupo dos santos do Altíssimo, que amava e aguardava aquele que é o Filho do Homem e que recebeu esse reino eterno, abriu o livro, ou recebeu o livro aberto e pregou o Evangelho. Então nós devemos fazer o mesmo, temos que pregar o Evangelho. Se as tempestades nos atingem, irmãos, respeitemos a soberania de Deus de punir o mundo e confiemos no cuidado de Deus de fortalecer o seu povo na fé, para que persevere até o fim. Portanto, nunca fiquemos angustiados, perturbados, ansiosos, mas guardemos o descanso eterno, aguardemos o descanso eterno, a morada eterna, quando não haverá mais competições, correrias, injustiças, guerras, quando descansaremos eternamente. Mas façamos isso pregando o Evangelho, façamos isso na dependência do reino de Cristo. Ele encerra dizendo ao seu ministério aqui: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e que, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. Façamos isso, e esse reino que não tem fim avançará e destruirá fortalezas. Deus será glorificado e nós gozaremos de momentos abençoados na presença do Senhor. Amém. Guarde a sua palavra no nosso coração. Vamos encerrar cantando, depois passaremos para a Santa Ceia. É um salmo conhecido, mais novo, na hora de cantar, né? Salmo novo para cantar, Salmo 118. Mas é fácil a melodia. Vocês lembram daquela melodia
Vencendo Vem Jesus? Muito bem, vai ser essa melodia aí. Vamos ver se a gente não erra, né? Como vai ser a primeira vez. Só cantaremos 5 estrofes. Vamos lá. Até o verso 15. Rende graças ao Senhor, pois é bondoso nosso Deus, e a misericórdia dele para sempre durará. Diga, pois, ó Israel, que sua graça não tem fim, e a casa de Arão. Diga que a misericórdia do Senhor para sempre dura, e os que temem o seu nome, que a graça não tem fim. Na tribulação seu santo nome eu invoquei, e o Senhor ouviu a prece, a minha dor aliviou. O Senhor está comigo, nenhum mal eu temerei, quem me molestará? O Senhor está comigo, dentre aqueles que me ajudam, e veem os que me odeiam a retribuição. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar, tanto em homens como em reis. Melhor é confiar em Deus. Minha grande ser muitos é, mas todas elas me cercaram, grande seco impuseram, mas eu destruí a todas em nome do Senhor. Com abelhas me cercaram, porém fogo ateei, e queimadas como espinhos foram todas as nações, mas em nome do Senhor eu pude a todas destruir, pois iam me ferir. Mas meu Deus amparo trouxe, o Senhor é minha força, meu louvor a Ele canto, pois Ele me salvou. Voz de júbilo se ouve, voz de grande salvação, vem dos justos que nas tendas manifestam gratidão, pois teus atos poderosos que proezas concebeu, tua destra comandou. Do Senhor a destra excelsa se eleva, faz proezas, não hei de morrer sem antes contar os feitos seus. Louvado seja o Senhor. Oremos, encerrando esse momento, também preparando para a ceia, nosso irmão presbítero Wilson. Louvado seja o seu nome, Senhor. Toda a alegria que o Senhor nos concedeu até o presente momento, que o Senhor concede, Senhor Deus, a este grupo que está aqui, Senhor Deus, essa alegria, Senhor, de estar na tua casa. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque podemos falar que até aqui a tua boa mão nos conduziu. Ó Pai querido, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado graça sobre graça. Ó Pai querido, agora neste momento que vamos relembrar aquele sacrifício maravilhoso que o Senhor fez com grande amor, nos comprou com teu sangue precioso. Ó Pai querido, toda a honra, toda a glória seja para ti. Que nós possamos com alegria relembrar desse momento tão único, tão maravilhoso. Perdoa os nossos pecados, dá-nos alegria neste momento.
Assim oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. 1 Pedro 1, verso 3, da sua Bíblia, essa passagem. Vamos ter um momento na mesa do Senhor. Podeis assentar, viu, irmãos? Nós não viemos assentado mesmo. Não será uma outra mensagem, apenas um texto como agora que acabamos de aprender. 1 Pedro 1:3, vamos ler juntos. 1 Pedro 1:3, leitura em uma só voz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Muito bem, pela manhã estudamos sobre o amor de Deus. E nós vemos o amor de Deus numa mensagem como essa. E o que aprendemos sobre o amor de Deus, entre outras coisas, é que é um amor voluntário. É um amor que não depende da nossa ação, é motivado por nada em nós. Ele voluntariamente nos amou. E aprendemos que devemos refletir, meditar, exercitar uma meditação de qualidade, orientada pela palavra, sobre esse amor. E para isso eu preciso saber de onde eu vim. Eu era, antes de Cristo, morto nos meus delitos e pecados. Eu estava perdido. O que reinava em mim era a morte. O meu prazer era ofender a Deus. O meu prazer era fazer justamente aquilo que é contrário à vontade de Deus. Eu não tinha prazer de fazer nada assim pela vontade de Deus. Coração morto, pessoa morta espiritualmente, é assim. Um coração duro, um coração de pedra. Mas Pedro está exaltando aqui a esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia gerou de novo, fez uma nova criação, regenerou uma nova criação para uma viva esperança. Não uma esperança morta, mas a esperança da graça, a esperança dele, a esperança da sua salvação. Não uma esperança baseada em mim, nos meus méritos, naquilo que eu faço, mas uma esperança baseada na graça de Deus em Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. E essa mensagem aqui, essas verdades que nós acabamos de ver, importância assim, profunda, especial para a nossa fé. A morte é a maldição por nossas culpas. O salário do pecado é a morte. A morte não somente como separação do corpo do espírito, morte física, e não somente como separação de alguém que está existindo, vivendo nesse sentido aqui hoje, mas separado de Deus, porque a morte é a separação de Deus. Mas a morte, com todas as maldições, também como condenação eterna. Todos esses sentidos de morte, Jesus aqui está nos ensinando, a palavra de Deus está nos ensinando que Jesus venceu quando ele ressuscitou. Ele morreu em nosso lugar e ele venceu a morte, ele ressuscitou. Venceu a morte. Ninguém viveu a morte dele, nem a ressurreição dele. Lázaro foi ressuscitado por Cristo, mas não é essa ressurreição aqui ainda. Outros também ressuscitaram, mas não essa ressurreição. Jesus ressuscita glorificado, pondo um fim na maldição que os nossos pecados merecem. Por isso, se por um lado o salário do pecado é a morte, por outro lado, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que estamos celebrando aqui. Celebrando. Não é um ato vazio, sem sentido. É a manifestação, a expressão visível da nossa fé. Jesus está presente. O pão não se transformou em corpo de Cristo. O cálice não se transformou em sangue de Cristo. Nada disso. Mas ele está presente espiritualmente. E nós experimentamos dele. Não é o ministro que tem poder ou mérito de alguma coisa. Nem são os símbolos. O símbolo não me salva. Não obstante, eu não devo deixar de observar o que ele mandou, porque se eu sou
Deus, eu amo fazer a palavra, cumprir a palavra de Deus, né? Porque ele tem os meus mandamentos e os guarda, esse aqui me ama, foi o que nós lemos de manhã, não é isso? De manhã no estudo. Então, eu faço com alegria, como expressão da minha fé naquilo que está sendo representado aqui. Jesus encarnou. Ele é o Filho de Deus que encarnou. E encarnou por minha causa. Ele se humilhou por minha causa. E ele deu a vida dele para a minha justificação, para que eu fosse perdoado. Eu tenho corpo, eu tenho sangue representado como expressão da minha fé em Deus, da minha fé em Cristo, da minha fé no meu Salvador. Eu mereço? Não mereço. Não mereço salvação. Mas eu mereço condenação? Não mais, porque ele já pagou. Seria como dizer, eu ainda devo o que Jesus pagou. Não, eu não devo mais. E qual é a minha situação, condição então, atual, presente? A mesma que será na eternidade. Uma condição de graça. Sem mérito de salvação e sem mérito de condenação. Eu sou agraciado. Que seja com essa fé, irmãos, que participaremos desse momento. Porque é nesse sentido, na ausência dessa fé, desse entendimento profundo, amplo, correto, do que é esse momento, que a Bíblia diz: aquele que considera sem discernir o corpo, considera o juízo para si. Discernir o corpo significa eu saber exatamente o que isso representa e eu conhecer que fui salvo por Jesus, confiar nessa salvação e viver por ela. Não uma salvação que não me transforma, é uma salvação que me renova, uma salvação que me faz abandonar os meus pecados e viver cada vez mais para o Senhor. Vamos então com o presbítero Clayton, nesse momento de distribuição dos alimentos. Nós vamos fazer isso. Vai ser distribuído os dois, embora nós vamos tomar um por vez, né? Primeiro o pão, depois o cálice. Nós vamos, enquanto isso, cantar o Salmo 103, 3 estrofes. Depois, no cálice, também o Salmo 103, mais 3 estrofes. E por último, nós encerraremos cantando as outras 3 estrofes. Vamos cantar de pé. Bendize ao Senhor a minha alma e tudo que existe em mim, bendiga, pois seu nome é santo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, dos seus benefícios não te esqueças de nenhum só. É Ele quem perdoa todas as suas mais vis transgressões, quem sara de todas as tuas doenças, tua vida da cova salva, que a tua cabeça coroa de graça e amor, quem tua velhice cumula de bens a fartar, de sorte que a tua mocidade como águia se renovará. Justiça, Senhor, executa e julga a todos os oprimidos. Ao servo Moisés teus caminhos Deus manifestou, seus feitos notáveis aos israelitas mostrou. Gracioso é Deus, paciente, benigno e tem compaixão. Bem, algum irmão ou irmã foi prejudicado na distribuição dos alimentos? Ninguém? Jesus, de forma muito
graciosos, compadecendo de todos nós, querendo que até uma criança entenda uma linguagem muito fácil. Ele comparou o pão ao seu corpo e deixou essa prática para todos nós, para que a mensagem espiritual fosse facilmente transmitida. E ele disse: esse é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim. Façamos confiando que Deus encarnou, que em Cristo Jesus, Cristo encarnou como Deus, e encarnou para nos salvar, perdoar, reconciliar com o Senhor. Tomamos com essa. Bendizemos ao Senhor, Deus. Tu és um Deus bondoso, maravilhoso. E como cantamos, não nos esqueçamos de nenhum só dos teus benefícios. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos sara, o Senhor redime as nossas vidas, nos tira do pó, nos tira da morte, nos dá vida, nos reconcilia com o Senhor. O Senhor corrige nossos pensamentos, nossas vontades, nossos sentimentos, e nos dirige para ti mesmo. O Senhor é o mais interessado em nossa relação com o Senhor. Nós exaltamos a Ti e pedimos que nos sustente, não nos abandone e nos faça pensarmos em Ti incansavelmente, desejarmos a Ti incansavelmente, porque o Senhor é irresistivelmente adorável, admirável, amável, e que nós aprendamos como o Senhor tem nos ensinado a termos a Ti como Tu és, o único Deus verdadeiro, digno de toda a nossa adoração. Louvamos o Teu nome por Teu Filho Jesus, que foi oferecido por nós, para que tenhamos a compreensão que temos hoje, a fé que proferimos e a fé que praticamos. Amém. Amém. Vamos cantar as outras 3 estrofes, depois passaremos por cá. Sempre sua ira o Senhor não conserva, nem censura para sempre. Não tem nos tratado conforme o nosso transgredir, nem nos retribui, pois consoante requer nosso mal. Deus ama o que teme, tal qual a terra se alteia o céu. E quando oriente os videntes se distraem, assim Deus de nós afasta os nossos pecados, ao Pai que do Filho tem dó. Assim dos que o temem, demonstra ao Senhor compaixão, pois Deus sabe a nossa estrutura, conhece que nós somos pó. Os dias do homem comparam-se à relva, assim como a flor do campo. O homem floresce, mas desaparece também. Mas murcha o vento que nela soprando está. Daí em diante não mais se conhece qual é seu lugar. Depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, agradeceu a Deus e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Nós temos então uma aliança soberanamente administrada, uma aliança, um pacto de sangue, uma aliança de sangue soberanamente administrada, que tem promessas e tem deveres. E Ele nos ensina a fazer isso em memória de mim. Em Cristo Jesus, com o seu sangue, nós somos justificados e recebidos por Deus como justos, como se nunca tivéssemos pecado.
façamos com essa fé, participando desse momento. Nós tomaremos, depois o presbítero Gai nos representará na oração. Tomemos, anunciando a morte do Senhor até a vida. Amado Deus, graças, Pai, nós te damos pela prova de amor que o Senhor nos dá, quando envia teu Filho Cristo Jesus em nosso favor, favor esse que já aprendemos que não merecemos, mas pela tua graça, pela tua bondade, recebemos. Obrigado, Senhor, por isso. Senhor, obrigado por momentos como esse em que possamos relembrar do sacrifício salvífico de Cristo, Pai, em que nos reconcilia com o Senhor, em que nos dá com ousadia acesso ao teu trono de graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio maravilhoso em poder clamar o Senhor, Abba, Pai. Senhor, que nós sejamos praticantes da tua palavra e não ouvintes negligentes, que tenhamos essas verdades que dominicalmente têm sido falada aqui nesse local, uma verdade em nossas vidas. Que nós não venhamos, Pai, nos desviar do Senhor por nada. Que as nossas esperanças, como aprendemos hoje, se renovam a cada manhã. Senhor, obrigado por tudo isso que temos aprendido. Obrigado por este culto, Pai, em que possamos professar a nossa fé no Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos cantar a última parte. Desde a eternidade. Desde eternidade a eternidade, a misericórdia segue a todos que o temem, justiça sobre as gerações, a todos que guardam o pacto firmado por Deus e para os que lembram dos seus mandamentos e os cumprem também. Dos céus Deus estabeleceu o seu trono, seu reino domina tudo, e todas as hostes de anjos a Deus vem dizer: grandiosos em força, que sua palavra cumpris, e as ordens de Deus, todas elas arrisca assim executais. E vós, os exércitos seus, bendizei ao Senhor, vós os seus ministros, que a sua vontade fazeis, bendizei ao Senhor. Vós todas as obras, em todo lugar bendizei, e em todo domínio de Deus se bendiz, ó minha alma, ao Senhor, que não saiamos da tua presença, e não seja o fim da nossa adoração ao Senhor, que apenas seja o encerramento deste encontro, mas que o Senhor continue sendo adorado neste dia, como o Senhor requer de nós. E nos alegremos no Senhor, mas também uns com os outros, em comunhão, como a tua palavra descreve o teu povo ali na igreja primitiva, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e tomando as suas refeições com alegria, singeleza do coração, diariamente, que seja também a verdade nas nossas vidas, e não saiamos da tua presença, sustentados pelo Senhor. O Senhor também nos deu um encerramento de dia diante do Senhor e uma semana conduzidos pela tua boa mão, do Senhor em todas as coisas,
diante de tantas responsabilidades, lutas, sofrimentos que cada um tem, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, porque o Senhor é o socorro bem presente nas tribulações. Que nós possamos nos preservar, nos preparar para um novo encontro no próximo domingo como descanso do Senhor, ou então para a eternidade já estarmos preparados para o descanso eterno. Nós oramos aqui, também pedindo por aqueles que não vieram, que o Senhor possa atender a cada um na sua necessidade. Pedimos por aqueles que já desistiram da fé, que o Senhor possa entender, trazê-los de volta. E pedimos também por cada um que tem necessidade aqui, lembramos da nossa irmã Milza, sua irmã, que está tão fraquinha ali no leito, já com os seus dias avançados, que o Senhor esteja com ela, esteja com a irmã Milza, com seus familiares, que o Senhor esteja com o teu povo. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém.